Boa tarde. Tarde boa. Hoje é dia 16 de maio de 2023. Ontem foi o aniversário da nossa aluna Júlia. Demos os parabéns para ela. O Enzo disse que sem noção, muitos meses de idade para ela. Tá bem atrapalhado. Foi eu mesmo, certeza? Eu sou o professor Ricardo Pássaro Reik, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental, dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Ana Laura, a Júlia, a Evelyn, o Cauã, o Eric, o Igor, o Enzo, o Matheus, a Ana Júlia, o Pedro, a Adriele, o Jonathan, o Eduardo e o Gabriel. Os demais alunos que por um motivo ou outro faltaram hoje devem assistir a aula que está gravada, vai ser gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henk, onde quando o aluno falta, né, Dona Vitória, deve assistir e deve colocar o seu conhecimento em dia para não ficar atrasado em relação aos outros coleguinhas que estão aqui hoje. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática do primeiro semestre e é relacionado ao segundo bimestre. Nós ainda estamos na situação aprendizagem 2, é a 6ª aula nossa. Se Deus quiser, hoje a gente termina a situação aprendizagem 2. Amém, irmão. E o material é enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Lá na página 43, fala um pouco sobre a situação aprendizagem 2. Já estão decorando já essa parte, né? Conhecer produtos notáveis e, respectivamente, os casos de fatoração é a abordagem da situação de aprendizagem 2. Segura a cabrita aí. Além de aplicar os casos dos produtos notáveis da resolução de equações polinomiais. Eu escutei uma cabrita aí. Ou era bode? Às vezes era bode. Se for menino, era bode. Olha lá, continuando. A habilidade é a EF09MA09. Não vou ler tudo isso de novo. Objeto de conhecimento, expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis. Resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatorações. Respondeu Vitória ali. Só que eu acho que ela não escutou o segundo áudio ainda, só o primeiro. A página 50, atividade 6. Equações polinomiais do segundo grau por meio de fatorações. As equações polinomiais do segundo grau são do tipo, presta bem atenção aqui, que eu não sei quando que nós vamos ver o que eu vou explicar aqui que não está na apostila de vocês. São do tipo A vezes x ao quadrado mais B vezes o x mais C é igual a 0. Presta atenção. Se o B for negativo, mais com menos fica menos. Tá? Se o C for negativo, mais com menos fica menos. Então esse sinal pode mutar de acordo do valor da letra A, da letra B e da letra C. E aí, quando a gente usa a fórmula de Bhaskara, era um indiano que criou uma fórmula para descobrir as duas raízes. Você fazia isso aqui, ó. Primeiro você achar delta. O que é delta? Delta é uma letra grega que eles simplesmente, depois que Bhaskara criou a fórmula, eles tiraram um pedaço da fórmula de dentro da fórmula e colocaram fora falando que ela era delta. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, você vai pegar a equação, se o A valer 3, se o B valer menos 5 e o C valer 8, você vai fazer isso, vai fazer menos 5 ao quadrado, dá 25, menos 4 vezes o A, 4 vezes 3, vezes o C, que é 8. Aí você chegava num valor de delta. Se o delta fosse negativo, você já parava ali a conta. Você ia resolver assim: não existe raiz real. Quer dizer que não existe solução para aquela equação. Vocês escutaram o que eu falei? Não existe
Solução real. Mas lá no ensino médio, no terceiro colegial, vocês vão aprender que quando chega o delta ser negativo, você vai descobrir que existem os números imaginários. Aí você vai continuar resolvendo. Mas continuando aqui. Se o delta for 0 ou mais, ou seja, positivo, aí você vem para a segunda parte da fórmula. x1 e x2 é igual menos b mais ou menos. O que quer dizer mais ou menos? Não. Uma hora você vai fazer com mais, depois a outra hora você vai fazer com o menos. Tá bom? Mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2a. Então, Bhaskara inventou essa fórmula. E a gente pode achar as resoluções através de Bhaskara. Ou do outro jeito que eu vou ensinar agora, que faz parte da apostila. Então vamos lá. Começando a aula de hoje. As equações polinomiais do segundo grau são do tipo ax ao quadrado mais bx mais c é igual a 0. Em que a, b e c, o que quer dizer aquele ezinho ali assim? Pertence aos números reais. Naturais é o n, inteiros é o z, racionais é o q, racionais é o q, e os irracionais é o i. E todos esses números pertencem aos conjuntos reais, que é o R, tá bom? E o A tem que ser diferente de 0. Aquele símbolo quer dizer o que mesmo? Não é 1. O que quer dizer esse símbolo aqui? Aproximadamente. Aqui é aproximadamente. Acabei de falar, Enzo. Veja o vídeo depois pra você ver lá. Não é pertence também, ó. O que é esse sinal aqui? O que é esse sinal aqui? Igual. Quando tá um traço, quer dizer não igual, ou seja, diferente. O que é não igual? É diferente. Achei que era o E que o professor tá perguntando. Você achou que era do E, né? Quando ele fala que o A não pode ser 0, entenda o porquê. Isso aqui é uma equação de segundo... Eric, essa equação é de que grau, Eric? Segundo. Por que ele é de segundo grau? Não faz ideia. Ó, o x é elevado a 2. Ó, o Jonathan, acertou, Jonathan. Porque o x é elevado a 2. Se esse x não tem ninguém, quer dizer que ele é elevado a 1. Qual é o maior expoente que tem aqui? Não, qual é o maior expoente que tem aqui? O 2. Então é uma equação de segundo grau. Se o a for 0, lembra que o 0 é o buraco negro da multiplicação? Multiplicou por 0, morreu. Então lá, 0 vezes x ao quadrado, morreu. Pronto, não é equação de segundo grau mais. Por isso que o a não pode ser 0. Porque se ele for 0, ele deixa de ser equação de segundo grau. Tá bom? Elas podem ter até duas. Olha a palavra. Podem ter até duas. Quantas que é o máximo de raiz que ela pode ter? Duas. Ela pode ter uma? Não. Pode. Pode. Ela pode ter nenhuma? Pode. Se o delta der negativo, ela não tem nenhuma. Que ela não tem raiz real. E nessa atividade, vamos encontrá-las por meio da fatoração. Nós não vamos usar a fórmula de Bhaskara. Talvez um exercício eu use para mostrar para vocês. Olha lá, página 51, no outro lado, lá da apostila. Mateus, para de graça aí com o Enzo. Um olhando para cá, um colocando a touca, o outro olhando para a touca do outro, e aí fica. Presta atenção aqui os dois. Por favor, tá se embelezando muito aí, Mateus. Olha lá. 6.1. Não é assim também, Pedro. Não é o que você pensou, não. Não, também, calma. Vocês parem com isso. 6.1. Junto com o seu colega, tá um monte de gente um pertinho do outro, só que não, né? Junto com o seu colega, preencha a tabela com a forma fatorada da equação e as raízes. Não esqueça de validar suas respostas. Ao final da atividade, as soluções devem ser expostas para a classe. Bom,
Junto com os seus colegas é o seguinte, eu vou escolher um e ele vai fazer junto comigo, que eu sou coleguinha dele. Tá? Então a Júlia vai ser a primeira, já que ela falou, não. Vamos lá, Júlia. Júlia, se lembra como que faz? O complicado ficou pra Júlia, porque até a gente relembrar como que é, ela vai ter que me ajudar. Os outros já vai prestando atenção, e depois ela vai escolher alguém. Ela vai escolher meu coleguinha. Em homenagem ao aniversário da Júlia, que foi ontem, ela é minha coleguinha agora. Vamos lá, Júlia. Se lembra como que faz a forma fatorada? Não? Então eu vou lembrar você. Quando eu tenho essas três informações aqui, ó, esse, quer dizer o quê? Lembra que nós falamos bastante. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo com o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então vamos fazer o contrário agora. Vamos achar a raiz quadrada desse e a raiz quadrada desse. A gente acha a forma fatorada. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? Não. Lembra disso aqui, ó? Presta atenção. Todo mundo presta atenção. 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Se você não lembrar de um truque, você resolve. Raiz quadrada. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Raiz quadrada de 4? 2. E aí quando eu tenho raiz quadrada de alguém ao quadrado, o que eu faço? Corta, e esse aqui sai fora. Então, raiz quadrada de x ao quadrado. X. Corta, o x saiu fora. Copia esse sinal. Esse sinal é mais ou é menos? Epa, aqui ó. Aqui, desculpa. Menos, copio ele. Raiz quadrada de 25. Sim, pronto, achou a forma fatorada. Certo? Quais são as raízes possíveis? Bom, presta atenção, ele está igual a quem aqui? Igual a 0. Então você tem que fazer o seguinte. Esse número, x menos 5, quando elevado ao quadrado tem que ser 0. Quem elevado ao quadrado dá 0? Só tem um número que elevado ao quadrado dá 0. 0. 0 elevado ao quadrado dá 0. Então você tem que descobrir quem é x que faz essa sentença virar 0. Quem é o valor do x? Quem menos 5 dá 0? 5, pronto, achou. Ah, professor, eu não gosto de pensar que nem a Júlia pensou, como que eu faço? Deixa o x sozinho. Igual, o 0 já estava lá. Quem está atrapalhando o x aqui? 5 negativo. Vai passar para lá? Positivo. Quanto que é 0 mais 5? 5. Então, quem é a raiz real aqui? 5. Será que é só o 5? Tem mais algum número? Não, né? Não mesmo? Não? O 10x. Vamos fazer o teste então? Temos que testar a equação. Então, ó, vou subir a resposta aqui primeiro, ó. É isso mesmo, só tem o 5. Ah, mas não era 2 raízes? Sim. Até 2 raízes. Pode ser uma, ou pode ser duas, ou nem uma. É o Jiraiya. Então, como que eu testo? Fazendo assim, ó, trocando o x pelo valor que nós achamos aqui. Vou trocar o x. 5 ao quadrado menos 10 vezes o 5 mais 25. Quanto que dá 5 ao quadrado? Não. 25. É 5, eu nem pra ser um 3. Menos 10 vezes 5. 50. Mais 25. Quanto que é? 25 que tira 50. Fica devendo 25 mais 25. Se devia 25 e pagou 25. Quanto se deve agora? 0. Ó, deu certo. Então, muito bem. Dona Júlia, escolhe um coleguinha. Cauã. Vamos lá, Cauã. E agora, Cauã do céu? Eu tenho a equação completinha assim? A, B e C? Não, né? Quando eu não tenho A, B e C, não sei se você lembra, é 1 mais alguém, vezes o outro menos o outro. E agora, quem vai ser o primeiro termo? K, porque eu venho aqui, faço raiz quadrada aqui, faço raiz quadrada aqui. K ao quadrado? K. Quem é o segundo termo? 25. Raiz quadrada de 25? 5.
Pronto. E agora, quem são as raízes ou quem é a raiz real? Bom, eu sei que isso aqui, quando eu multiplicar, a resposta tem que ser 0. Então, qualquer número que seja aqui, quando eu multiplicar por 0, vai dar 0. Então, primeira coisa, quem eu troco no lugar do K para que a resposta seja 0? Ó, K mais 5 tem que ser 0. Quem é o valor do K? Tá difícil fazer de cabeça que nem a Júlia fez? A Júlia olhou pro caderno, não sei se ela fez de cabeça, mas ela olhou pro caderno. Às vezes ela falou, vou puxar lá no caderno da memória. Puxou, né? Mas, tô brincando, nessa parte não. Nessa parte ela fez de cabeça ali. Quando eu não sei, não consigo, tenho medo de errar, né? Que às vezes o Cauã tá achando que é um número, mas tá com medo de falar e errar. Então o que você faz, Cauã? Deixa o K de Cauã, que não é o seu K de Cauã, sozinho. E quem tá pra cá, vai pra lá, mudando de sinal. Quem já estava lá era o 0, esse 5 tá positivo. Negativo. E agora, Cauã? 0 que tira 5? Não. Você tem 0 no banco, você foi lá e tirou 5 reais. Ficou o quê? Ficou devendo 5. Então, para essa sentença virar 0, o K tem que ser quantos? Menos 5. Se ele for menos 5, vai dar 0. E aqui vai ficar menos 10. Ah, mas não vai dar certo. Lógico que vai. Se o K aqui for menos 5 mais 5 dá 0. Vezes menos 5 dá menos 10. 0 vezes menos 10 dá 0. Ah, mas então ele tem duas raízes. Vamos ver o outro aqui agora. Agora, aqui também pode virar 0. Quem vai vir no lugar do K para ele virar 0? Você pode fazer o mesmo esqueminha. K menos 5 igual a 0. K é igual. O 0 já está lá. Quem que vai jogar para lá, Cauã? O menos 5. Ele vai para lá, mais 5. Qual o valor do K aqui? 0 mais 5? 5. Então, se você colocar o K valendo 5, aqui vai ficar 5 mais 5 dá 10. Você fala, mas não vai dar certo? Vai. Quantos que é 5 menos 5? 0. E 10 vezes 0? 0. Deu certo ficar 10 de novo? Deu. Quais são as duas raízes reais que tem? Menos 5 e 5. Certo? Cauã, quem é a próxima vítima? Gabrielzão. Sempre você, Gabriel. Viu, o corintiano gosta de corintiano. Um vai jogando o outro na fogueira. O primeiro corintiano. A Júlia não, mas depois outro corintiano ali jogou. Eu também não sou corintiano, joguei a Júlia na fogueira logo de cara, né, Júlia? Xingou um monte ali na memória, na mente dela. Não? Então tá bom. Beleza. Então vamos fazer as pazes. Vai. Todo mundo faz Virtual. corintiano. Mentira! Aí. Pronto. Corintiano fazendo Olha lá. Tomara que não gravou no vídeo, hein? Depois eu vou assistir lá. Mandou hoje, agora? É aquela vez, né, pessoal? Ah, é verdade. Foi mesmo. Então vamos lá. Gabrielzão. Gabriel, lembre-se. Quando eu tenho ela completinha, Gabriel, não é difícil, Gabriel. O mais difícil ali eu acho que era do Cauã. Ó. Quando eu tenho ela completinha aqui, vocês podem tirar sarro do Gabriel, que ele é o próximo que manda pro paredão. Aí, bebê. Ó, abre parênteses, Gabriel, ao quadrado, o sinal desse símbolo aqui vem aqui. Qual é ele que vem aqui? Lá puxando a memória lá do caderno também. Ajude eu aqui, rapaz. Faz raiz no primeiro e no último. Qual é a raiz quadrada de m ao quadrado? É m, porque corto, quem sai fora? O m. E aqui, raiz quadrada de 1. Quantos? 1. Muito bem. Agora, Gabriel, nós temos que fazer virar 0. Então eu tenho que fazer que m mais 1 vire 0. Quem mais 1 dá 0? Oi? Ó, se você ficou na dúvida, monta a continha aqui, ó. M mais 1 igual a 0. Eu não sei o valor do M, não estou conseguindo pensar, que eu estou nervoso aqui porque está todo mundo esperando que eu dê a resposta certa. Você vai deixar o M sozinho
O sinal de igual já está lá. Quem está para lá do igual já, Gabriel? O 0 já está lá. Quem que eu vou jogar para lá? Eu quero deixar só o M aqui. Quem que está atrapalhando o M? Mais um. O mais um tá positivo. Vai para lá, sai para lá, ele vai mudar de time. Ele era palmeirense, agora vai virar corintiano. Só que mesmo. Então vai ficar como? Negativo lá, viu? Falei dos times ali na hora já. Então vai ficar negativo. Corintiano, ó, negativo. Ele falou, o Gabriel falou. A hora que eu falei, ó, era palmeirense, foi pra lá, ficou corintiano. Menos um, na hora abriu o sorrisão ali. Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. Então lá, M é igual. Gabriel, você não tem nada no banco. Tirou R$1. Quantos que ficou lá no banco? Não, você já não tinha nada. Se tirou R$1. Ficou devendo R$1 pro banco, né? Então M igual a menos 1. Por falar nisso, Caôzão do céu, esquecemos de testar aqui, Caô. Vamos testar aqui, ó. Menos 5. Menos 5 ao quadrado, menos 25 tem que ser 0. Menos 5 ao quadrado, quantos que dá menos 5 vezes menos 5? Menos vezes menos? Mais. 5 vezes 5? 25 positivo. Tira 25? 0. Funcionou. Vamos tentar o 5 positivo agora. Troca o K por 5 positivo. 5 ao quadrado menos 25. Quantos que é 5 ao quadrado? 25. 25. 25 menos 25? Funcionou então. Belezinha. Agora é a vez do Gabriel testar. Gabriel, vamos testar? Vamos apagar tudo ali. A resposta é menos 1. Certo, Gabriel? A resposta é menos 1. Certo, Gabriel? Então vamos lá. Presta atenção. Menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1 mais 1. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1 dá? Menos vezes menos mais 1 vezes 1? 1 mais 1. Muito bom. Mais vezes menos não é mais, não, é menos. 2 vezes 1? 2. Mais 1. Então pensa no banco, vamos pensar em banco. Tem R$1 no banco. Fui lá e tirei 2. Fiquei devendo 1. Fui lá e depositei R$1. 0. Muito bem. Deu certinho. Fechou. Funfou, que nem diz a turma aí. Vamos para a letra D. Quem que é o próximo? Quem? Adriele. Judiou da Adriele, hein? Adriele do céu. Judiou do C agora. Bom. Deixa eu ver um negócio aqui. Adriele. O seu é complicado, Adriele. E a Adriele fala baixinho. Vou deixar o último para ela. Eu vou fazer esse aqui, tá, Adriele? Que esse aqui é muito complicado mesmo. Escolha outro. Perceba o seguinte. Se você for fazer raiz quadrada aqui, o que vai acontecer? Raiz quadrada de 2 não é um número exato. Raiz quadrada de 8 não é um número exato. Então eu vou colocar a primeira coisa em evidência. Então eu percebo que todos aqui dá para dividir por 2. Certo? Coloca em evidência, abre parênteses. 2x ao quadrado dividido por 2. X ao quadrado. Mais 8x dividido por 2. Não. 4x. Mais 8 dividido por 2. 4. Fechou parênteses. Tudo isso tem que ser igual a 0. Agora, Adriele, se me ajuda, que está mais fácil que o outro de baixo. Adriele, quando eu tenho uma equação completa desse jeito aqui, eu tenho que fazer aqui, ó, abre parênteses e copio esse sinal. Que sinal que está aqui, Adriele? Mais, muito bem, Adriele. E aí, Adriele, eu venho achar raiz quadrada no primeiro e raiz quadrada no segundo. Raiz quadrada de x ao quadrado. Você lembra da partinha do corta-corta? Não? Lembra? Então eu vou cortar aqui, ó. Corta, corta. Quem sai fora? Vou fazer aqui em cima de novo. Ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Você faz isso aqui, ó. Corta a raiz e corta o expoente. O 2 sai fora. Se a parte de baixo sai fora, x ao quadrado
Raiz quadrada de x ao quadrado. Cortei aqui. Quem vai sair fora? Não sabe? Aqui, ó. Aqui dentro. Então eu já vi isso. Fiquei triste com isso. Tá, eu vou ajudar você, depois eu vou conversar de perto com as que conversaram lá com a diretora, tá bom? Porque a hora que ela resolve participar, vocês vêm ficar zoando. Pra quem vê, ninguém gagueja na hora que eu chamo, né? Todo mundo sai falando com uma beleza. A Júlia que fala bem, falou ali que morre com vergonha, né? Dá vergonha mesmo, não é pra vocês ficarem dando risada. Então, Adriele, saiu X fora, tá bom, Adriele? Não precisa responder, eu só vou estar explicando pra você, mas depois eu vou conversar com a turma aqui. Depois vocês falam pra mim certinho, que eu não tenho medo de errar e levar o aluno errado pra lá depois. Raiz quadrada de 4. Quem vezes ele mesmo dá 4? Quem sabe responde. 2. Então dá 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Ah, mas professor, e esse 2 que está aqui fora? Ele multiplica isso aqui inteiro. Então tem que fazer 2 vezes tudo aquilo ali. Certo? E a equação tem que ser igual a quem? A 0. Então 2 vezes quem que dá 0? 2 vezes 0. Então eu tenho que achar uma sentença que isso aqui seja 0. X mais 2 igual a 0. Qual o valor que tem que ser no x? Menos 2. Ah, professor, mas não consegui fazer de cabeça. Então faz aqui, ó. X igual a 0, já está lá. Quem está atrapalhando o x ficar sozinho? O mais 2. Vai passar para lá. Vai mudar de casinha. Vai ficar negativo. Vai mudar de lado, né? Vai ficar menos 2. X igual a menos 2. Nesse caso, ele tem uma ou duas raízes real? Uma só. Quem é ela? Menos 2. Vamos testar para ver se está certo? Então, nós vamos trocar o x por menos 2. 2 vezes menos 2 ao quadrado, mais 8 vezes menos 2, mais 8. Quantos que dá menos 2 ao quadrado? Menos vezes menos, mais. 2 vezes 2? 4. Então, 2 vezes 4, mais vezes menos, menos. Aqui está a impressão condicional de mais, mas é menos, tá? 8 vezes 2? 16. Mais 8. 2 vezes 4? 8. Menos 16, mais 8. 8 que tira 16? 8. Menos 8. Menos 8 com mais 8? 8. Não. 0. Deu certo a equação? Certinho. Adriele, escolhe um colega. Se vingue. Quem deu risada, se manda aí pro paredão agora. Pedro, vamos lá, Pedro. Resolve aqui. O Pedro ele é descontraído, ele não fica nervoso. Eu não digo algo. Não, então, você não fica nervoso, é isso que eu tô falando, você é descontraído. Pedro, a equação tá completa? Tá, né? Só que o expoente 2 está lá no fim, cara. Pode acontecer isso? Sim. Pode, só não colocaram em ordem. Aí a gente pode pôr em ordem, mas vamos resolver do jeito que está aqui. Então ele tem duas equações. Então, quer dizer, ela está completa. Qual o símbolo que eu vou pôr aqui? É quem está aqui no meio, ó. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. E vai ser ao quadrado. Qual é o primeiro termo? 81. Não. Raiz quadrada dele. Resposta 9. 9. Muito bem, Pedro. Quem é o segundo termo? Z. 2. Z. Só o Z. Só o Z. Por que é só o Z? Porque raiz corta e o expoente corta. Pronto, resolvido. Pedro, isso aqui tem que ser igual a 0. Então, 0 elevado ao quadrado dá 0. 9 mais quem que vai dar 0? É louco, certo? Será que ajudaram isso aí, Pedro? Ou será que falaram errado para judiar do C? Z igual, o 0 já está lá, o 9 está positivo, vai para lá? Negativo. Negativo. Pedro, eu tinha 0 e tirei 9. Menos 9. Menos 9. Muito bem. Vamos testar para ver se dá certo?
Testando. 81 mais 18 vezes menos 9 mais menos 9 ao quadrado. Certo? Nossa senhora, que barulheira ali do outro lado. Ó, 81 mais 18 vezes menos 9. Mais vezes menos dá o quê? Então vou tirar esse mais aqui. Mais 18 vezes menos 19. Primeiro fiz o jogo de sinal, deu menos 18 vezes 9. 9 vezes 8, 72. Subiu o 7. 9 vezes 1, 9. Com mais 7, 162. Mais vezes... calma aí. Mais. Menos 9 ao quadrado. Menos vezes menos. Mais. 9 vezes 9. 81. Eu tinha 81. Tirei 162. Então, ó, mais com menos, você faz uma conta de menos. Maior número em cima, menor número em baixo. 2 que tira 1. 16 que tira 8. 8. Já fui pro lado já. Aí vai prevalecer o sinal do número maior. Quem é maior? 162 ou 81? 160 aí. Qual é o sinal dele? Negativo. Menos 81 com mais 81. É 0. Professor, fiquei na dúvida. Monta a conta. Menos com mais dá uma conta de menos. Maior número em cima, menor número embaixo. Os dois são iguais, professor, não tem importância. Coloca um em cima e embaixo. 1 que tira 1. 0. 8 que tira 8. 0. Deu certo? Deu. Pause para registros. Não precisa. Precisa sim. Pô, velho. Continuando. 6.2. Encontre as raízes das equações a seguir. Agora presta bem atenção, que isso aqui é mais chatinho. Encontre as raízes das equações a seguir. Tá. Presta atenção. Vamos tentar resolver daquele jeito que a gente fez. Eu tenho a equação completa? Essa parte eu tenho? Sim. Tenho. Essa parte eu tenho? Sim. Tenho. Essa parte eu tenho? Não. Quando não tenho, é a mesma coisa que fosse isso aqui, ó. X ao quadrado mais 3x mais 0. Tá bom? Então eu poderia montar o mesmo esqueminha. Maisinho aqui, equação aqui. Raiz quadrada disso aqui, quantos que dá? Raiz quadrada de corta, fica x. Aí vem aqui, raiz quadrada de 0, 0. Mas será que vai dar certo? Não sei. Ó, se eu for fazer mesmo aqui, ó, ficaria assim. X mais 0 vezes ele mesmo. Aí se faz x vezes x, x ao quadrado. Ó, funcionou. X vezes 0. X0. Ou seja, x só tem X vezes 0. X ao quadrado. Não, x vezes 0. Zero. 0, morreu. Morri. 0 vezes x. 0, morreu. 0 vezes 0. 0 morreu. Então não deu certo. Não deu certo. Certo? Não deu certo, certo? Então o que acontece aqui? O que é? Não, deu meio melhor, sou miserável, é um bairro. Então aqui. Lembra aquele exercício que eu tinha pedido para a Adriele ajudar, que era esse? Sim. Vocês lembram? O que nós tivemos que fazer antes de começar a equacionar ele? Porque ó, a regra é, a equação é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro e o segundo mais o quadrado do segundo termo, não era? Só que aqui não dava certo, por quê? Lembra? Dava raiz quadrada de 2 e tal. Então o que acontece? Eu tenho que colocar em evidência. Quem que eu tenho nas duas partes aqui? O x. Então eu vou colocar o x em evidência. Então eu vou fazer x ao quadrado dividido por x, Matheus. Oi, x ao quadrado dividido por quanto? Por x. Por x. Vai dar x alguma coisa.
X ao quadrado é uma coisa que x vezes ele mesmo. Dividido por x. Olha lá, Matheus, montei de outro jeito para ficar fácil. Você só olha para trás. Não, é que a Ana Aqui, ó. Júlia fica Tá, acertando. Ana Júlia, por favor. Quantos que é? X vezes x dividido por x. X vezes X dividido por X. Por x. X ao quadrado. Não. Alguém lembra? Quantos que é x vezes x dividido por x? X. Zero. X0? X zero. Não, 1x. 1x. Por que é 1x? Presta Porque atenção. sobrou 1. Se o x for 5, é isso mesmo, Matheus. Ó, se o x for 5, fica 5 vezes 5 dividido por 5. Matheus, presta atenção. Ficaria 5 vezes 5 dividido por 5. Ah, eu ia ter que fazer 5 vezes 5 dá 25, dividido por 5 dá 5. Não. Aqui, ó. Corta, corta. Quem ficou? Onde tá? Ah, tá isso. Agora, ó, x vezes x dividido por x. Corta, corta. Quem ficou? Tá? Ou se poderia fazer o seguinte. O x de baixo é elevado a 1. Quando eu tenho bases iguais elevado a expoentes diferentes, mantém a base, pega o expoente de cima e subtrai o expoente de... Quando é multiplicando, soma. Quando é dividindo, subtrai. Aí fica x elevado a 1. Ou seja, x elevado a 1 é 1x. Então, x ao quadrado dividido por x dá x. Mais, vamos ver se vocês entenderam. 3 vezes o x dividido por x. Por que 3, Eric? Aqui, ó. Corta, corta. Isso, ficou quem? 3. Pronto. Não vale falar, porque eu copiei do meu coleguinha assim e é pronto e acabou. Não vale. Tudo isso igual a zero. Então, para dar zero, essa parcela tem que ser zero. E uma outra possibilidade é essa parcela também tem que ser zero. Para o x valer zero, o que tem que acontecer com o x? Tem que cortar ele. Não. Para o x ser zero, o que tem que acontecer com o x? Tem que tirar a subtração. É o zero no lugar dele na... Quando você não sabe, o que você faz? Você monta a equação. Você monta a equação. Qual é a equação que está aqui? X. A equação não é x? Você tem que deixar ela igual a zero. O x é zero. Pronto, achei uma equação. Não tem o que eu falei? Para o x virar o zero, o que ele tem que ser? Zero. Para o x virar zero ali, o que ele tem que ser? Zero. Agora o outro aqui já é diferente. Para esse resultado virar zero, qual é o valor que tem que ser no x? X mais 3 tem que ser zero. Qual é o valor do x? Menos 3. Ele tem que virar zero. Como que ele vira zero? Deixa ele sozinho. X é igual. O zero já estava lá. O 3 que está positivo passa para lá. Negativo. 0 que tira 3. Menos 3. Achamos as duas raízes reais. 0 e menos 3. Vamos testar? 0 ao quadrado. 0. Mais 3 é 0. 0. 0 mais 0. Ó, parece dois olhinhos ali. Agora vamos testar o menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Mais 3 vezes menos 3. Mais menos 9. Mais com menos? Menos. 9 que tira 9? 0. Funcionou. Então as soluções reais é 0 e menos 3. Vamos para o próximo. A letra B. X elevado ao cubo. Epa, equação do segundo grau é essa? Terceiro grau. Equação do terceiro grau. X elevado ao cubo menos 20x elevado ao quadrado mais 100 vezes x menos 0. Quem eu consigo colocar em evidência aqui? O x, né? X abre parênteses. Vamos começar? X ao quadrado. X elevado a 3 dividido por x. Quantos que dá? Por que dá x ao quadrado? Porque eu tenho o expoente embaixo valendo 1. Bases iguais, mantenho a base. Expoente de cima menos o expoente de baixo. 3 menos 1, 2. Então, x ao quadrado. Menos 20x dividido por x ao quadrado. Então lá.
menos 20 vezes x elevado ao quadrado dividido por x elevado a 1. Como que fica? Menos 20 vezes... Eu tinha 2x, o x vezes x. Dividi por 1x, ficou somente x. Então, menos 20x. Mais 100, não porque está na apostila de vocês. 100x dividido por x. Corta, 100. Tudo isso é igual a 0. Então, presta bem atenção. Uma equação de qual grau? Terceiro. Quantas raízes no máximo ela pode ter? 3. Se ela fosse de quinto grau, quanto é o máximo que ela poderia ter? Quer dizer que ela vai ter 5? Não, é o máximo que ela pode ter. Então vamos ter que achar agora. Uma raiz já achei. Para esse resultado ser 0, quem vezes o que vai dar 0? Quem vezes qualquer coisa que dá 0? 0. Então esse x aqui, uma das possibilidades dele é ser 0. Solução, uma já achei, é 0. Agora aqui eu posso encontrar quantos? Isso aqui pode virar 0. Aí eu volto nessa situação que estava nessa aqui, ó. Nessa e nessa. Eu tenho uma equação e tenho que achar as duas raízes ou uma raiz. Então vou copiar aqui no canto. X ao quadrado menos 20x mais 100. Aí eu venho aqui, abro parênteses, é sinal de menos, então eu coloco o sinal de menos aqui, ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado. Desculpe. Raiz quadrada de 100, 10. Uma ou duas raízes que vai dar aqui? Uma só, né? Eu tenho que fazer isso aqui virar 0. X menos 10 igual a 0. Quem que tem que ser o x? Quantos? 10 positivo. X igual, o 0 já estava lá. O menos 10 está para cá, vai passar para lá. Mais 10. 0 mais 10? 10. Então ele podia ter até 3 raízes reais. Mas ele teve quantas? Somente 2. O 0 e o 10. Alguma dúvida aqui? Não? Presta a apostila para mim, Matheus, por favor. Nossa, só tem mais... Ah, não, tem mais ainda. Atividade 7, né? Não dá tempo de a gente fazer atividade 7. Lição de casa. Quando que é a nossa próxima aula? Quinta. Ó, 7.1, certo? E um extra para quem fizer o 7.2. 7.1 é a lição obrigatória. 7.2 é extra. Fiz a 7.2, mas esqueci de fazer 7.1. Não vale. O extra próprio nome já fala. Extra. É além daquele que você já fez. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.